Olá, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida do segundo trimestre de 2021. A revista fala sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. E estamos estudando agora a lição de número 5, que tem por tema Jesus é o Senhor do sábado. Vamos estar, obviamente, falando sobre o quarto mandamento, que está registrado em Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler o verso 8 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem teu filho, nem teu servo ou serva, nem animal algum, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o quarto mandamento. E nós temos muita coisa a aprender sobre os mandamentos, e esse também não é diferente, né? Sabemos que nas religiões que têm por base o judaísmo ou o cristianismo, né, várias religiões, eles guardam, né, dias diferentes para as suas celebrações ou santificação. Os muçulmanos, por exemplo, eles descansam, trabalham, né, e tem todos os dias da semana e descansam na sexta. Os judeus no sábado, os cristãos no domingo. O fato é que temos, dentro do próprio cristianismo também, algumas pessoas que separam o dia de sábado para esse descanso. Mas será que é correto? Será que é certo? Como aplicar esta lei de Deus? Como aplicar esse quarto mandamento de Deus para os dias de hoje? É o que nós vamos pensar e refletir um pouco sobre isso. Lembrando a vocês em que Deus ele deu a lei ao povo no deserto com um objetivo e com propósitos comuns. E quando nós olhamos o quarto mandamento, dia de sábado, santificar, separar o dia de sábado, descansar no dia de sábado, temos que olhar com um olhar bem cuidadoso. Primeiro, o significado da palavra. Sábado, né, ou sabat, é o mesmo que cessar, parar, repousar. Gênesis capítulo 2, verso 2, quando traz o termo Shabat, ou seja, descanso, está falando de toda a obra que Deus realizou, ou seja, a criação de todas as coisas que nós conhecemos, e esse dia Deus cessou, parou o seu trabalho da criação. Não significa que Deus descansou, deitou numa rede ou coisa parecida, que alguns têm essa mentalidade. Não, mas o termo hebraico, Shabat, significa cessar, concluir, fechar algo. Então foi essa a intenção em que Deus colocou ali, olha, ali tudo foi feito. E aí a gente poderia até perguntar, né? Se foi tudo feito, tudo bem, muito bem feito, tudo perfeito, então não cabe a nós nenhum toque a mais, né? Como também é estabelecido na própria lei da física, como nós declaramos, né, que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma, ou seja, Deus fez tudo perfeito, por isso ele concluiu. Então, essa ideia de sábado, que nós temos lá em Gênesis capítulo 2, verso 2, Deus cessou, terminou todo o seu trabalho da criação. E é estabelecido agora o descanso no sábado com a ideia de que o homem também ele tem todo o seu trabalho, toda a sua fadiga, toda a sua dedicação para o serviço, família, mundo, de modo geral, e ele precisa ter essa consciência de que um tempo ele precisa descansar.
No meio trabalhista, no meio de nossa sociedade, vamos ver isso, né? Ninguém trabalha 24 horas, apesar de que temos algumas pessoas aí que, com esse mundo que vivemos, que querem trabalhar não só na empresa, mas traz o trabalho da empresa para casa e tudo mais, e entram em fadiga de trabalho. A recomendação de Deus é de que haja repouso e que haja realmente uma pausa para isso. O que nós precisamos entender é que esse mandamento de Deus é para que entendêssemos que todo ser humano precisa ter o seu descanso. Mas como interpretar a lei, né, do Antigo Testamento? Há dois aspectos que precisamos abordar. Quando você olha para a lei dada por Deus no Antigo Testamento, você precisa abordar por dois aspectos: o aspecto cerimonialista e o aspecto moral. O que isso significa? Significa que o aspecto cerimonialista ele já passou, ou seja, foi para um tempo em que Deus estabeleceu. Ou seja, vou dar como exemplo, né, o sacrifício de animais. Foi para um tempo em que foi cumprido com a vinda de Jesus para poder cessar com todo o sacrifício ali de um cordeiro, derramamento de sangue, a imolação ali do cordeiro, a queima. Então, tudo isso foi terminado em Cristo Jesus. Mas o aspecto moral permanece. Porque em Cristo Jesus, ele, morrendo na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, e essa concepção do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro sem defeito, para poder expiar os nossos pecados, foi feito. Então, a concepção, a questão moral ainda permanece. As cerimônias, elas passam. As leis morais, elas nunca passam. As leis morais, elas permanece, né? Então, sobre esse aspecto, é interessante abordar também que existe, né, uma consciência também moral, ou seja, em todo ser humano, sobre os 10 mandamentos. É muito interessante o que o apóstolo Paulo nos exorta, nos chama a atenção, na carta aos Romanos, o capítulo de número 2, verso 14 e 15, ele fala que a norma da lei, ou seja, tudo aquilo que foi escrito no passado, ficou gravado, está gravado no coração do ser humano. Independente se ele é judeu, se é cristão, se é muçulmano, mas, por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, todas essas coisas estão intrínsecas dentro do ser humano. Mesmo sem conhecimento da lei de Deus, os 10 mandamentos já está intrínseco dentro do coração do ser humano, que isto é errado. É uma consciência moral já estabelecida por Deus. Agora, vamos abordar o nosso tema aqui mais uma vez sobre a questão do sábado. A lei do sábado para poder guardar e santificar. O aspecto moral, Deus está falando da seguinte forma: olha, você pode trabalhar e trabalhe nos 6 dias da semana e descanse no 7º dia. Mas o aspecto religioso é como você tivesse que escolher o sábado para isso. Então, o aspecto moral, olha, 6 dias você precisa trabalhar e descansar um dia, o 7º dia. E o aspecto religioso é, olha, escolha o sábado. Ou seja, escolha esse dia da semana para que você faça isso, ou seja, o seu descanso. E nós temos que estar atentos, né? Porque é necessário. E como nós vamos separar? Como vamos colocar esse sábado para ser santo a Deus? É bom observar isso, né? Nós podemos entender em que o sábado ele foi colocado por Deus para que o homem o observasse. É muito interessante você olhar o texto bíblico, Êxodo 20, em que é uma lembrança de Deus. Ó, lembra-te do sábado. Ou seja, é uma memorial, uma lembrança que você tem que ter para poder saber que Deus fez todas as coisas e houve o cessar, o término da criação, assim como você também precisa fazer, trabalhar as
observar que foram concluídos e haver esse descanso também. É bom observar que quando nós olhamos para os mandamentos, para as leis de Deus, vamos ver sempre como uma sombra daquilo que está por vir. Hebreus capítulo 10, verso de número 1, nos fala sobre isso. Hebreus 10, 1, em que tudo aquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento como lei é apenas sombras daquilo que temos para o futuro, para a nova aliança, para o novo pacto que Deus tem com os homens. Então, o sábado não está fora disso, porque é uma sombra daquilo que Deus está por estabelecer. Agora, nós sabemos que os aspectos cerimoniais, ou seja, o ritual cerimonial de separar sábado e tantas outras coisas, ele tem uma escala progressiva da revelação de Deus. Oséias, capítulo 2, verso de número 11, fala que esses aspectos cerimoniais iriam ser terminados, deveriam ser findos. E nós sabemos muito disso. Oséias, capítulo 2, verso 11, fala que Deus iria fazer cessar todas as solenidades, todas as festas. Ou seja, haveria um tempo final de todas as coisas. E Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17, ele vai falar sobre Cristo, que da aliança superior a todas as leis. Em Cristo, ele é o cabeça, né, de todas as coisas, então a pessoa não deveria ser condenada pelo o que está comendo, pelo que está bebendo, se está participando da festa A, da festa B, da cerimônia A, cerimônia B, porque Cristo Jesus é superior a todas essas coisas, inclusive o dia de sábado. Então, é interessante observar que há a revelação progressiva de Deus para que tenhamos entendimento por completo dessas questões. Mas há uma grande pergunta que precisamos fazer, né? Por que será que está tão clara, né, a questão das cerimônias que foram extintas, né? E apenas o sábado que causa aí talvez uma dúvida em alguns segmentos religiosos, né? Por que alguns ainda querem e colocam dessa forma? É porque ainda querem manter a cerimônia, a questão cerimonial acima daquilo que Cristo Jesus estabeleceu. Cristo Jesus, ele foi quem mais foi perseguido na questão das cerimônias. O lavar as mãos antes de tomar uma refeição, e principalmente sobre o dia de sábado. Jesus fez vários milagres no dia de sábado, ele foi perseguido por causa disso. Ele curou os cegos, os aleijados, ele fez milagres e milagres no dia de sábado e foi perseguido tremendamente por causa disso. Mas o fato é que nós não podemos nos prender a isso. Jesus, ele deixou muito bem claro em que ele é o Senhor do sábado. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus sempre se mostrou soberano a tudo. E ele até mesmo enfatizou de que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Então, é interessante observar e entender em que temos que ter Jesus como parâmetro para o nosso viver. Temos que ter em Jesus o parâmetro para o nosso comportamento, para nossas atitudes. E se ele colocou a questão de que no sábado é o dia também para serviço, para trabalho e ao Senhor, então não posso eu estar preso a todas essas coisas. É bom entender que a religiosidade ela aprisiona o homem. O tradicionalismo, ele aprisiona o homem. Mas Jesus falou que se ele é soberano sobre todas as coisas, também sobre o sábado,
A Ele nós devemos obedecer, a Ele, a Cristo Jesus, devemos assim observar. A Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, com o advento do Pentecoste, que aconteceu literalmente no domingo, os 49 dias, né? No 50º dia, o dia de Pentecostes, 50 dias, veio a descida do Espírito Santo. Jesus ressuscitou também no domingo. À vista de todos esses acontecimentos que foram no domingo, a igreja primitiva começou a se reunir também, a fazer a celebração da ceia também no domingo. À vista de tudo isso, a igreja hoje cristã atual, ela sempre também faz as suas atividades no dia de domingo, por causa daquilo que foi estabelecido. Então, o sábado, ele está aí, ou qualquer outro dia da semana, está aí para poder ser santificado. Cabe-nos uma pergunta: qual o dia que Deus quer para que sejamos nós adoradores? Qual o dia que Deus quer que separamos para que sejamos evangelistas, testemunhamos do Evangelho? É claro que Deus quer todos os dias da nossa vida. O sábado foi feito para o homem descansar. Mas todos os dias foram feitos para o Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus faça entender essa questão, pesquise, olhe e veja em que aquilo que Deus quer para nós é o melhor. Quando nós suplicamos a Deus, vou dar um exemplo aqui, né, o pão nosso de cada dia. Quando nós suplicamos a Deus o sustento diário, Ele vai dar todos os dias, inclusive no dia de sábado. Jesus veio para poder cumprir todas as leis. Jesus veio para também ser superior a todas as leis. Que Deus te abençoe e te dê, assim, sempre visão e discernimento espiritual para a sua palavra. Que Deus, assim, abençoe em nome de Jesus. Amém.